Primeiro eu queria, antes de nós lermos mesmo o texto da palavra, eu queria ler um outro texto que vai nos ajudar, que encontra-se em Hebreus, capítulo 11, no versículo 32. Você nem precisa abrir, eu vou abrir aqui para você e vou ler, você presta atenção. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, e por aí ele vai falando dos feitos desses homens, grandes heróis da fé. Ele vai aí falando, né, daquilo que esses homens realizaram. Essa é a notável galeria dos heróis da fé. Talvez você conheça esse texto, você sabe da existência desse texto aqui no livro dos Hebreus. Depois de uma descrição de uma longa galeria de gentes notáveis, heróis da fé, gente com seus nomes registrados aqui, sendo para mim e para você exemplos a serem seguidos. Bom, o autor aos Hebreus diz assim: me faltaria tempo para falar de Gideão. Se eu pedisse para você falar de Gideão, você talvez conseguiria facilmente. Pastor, Gideão, me lembro dele, a história dele, a história conhecida. As crianças ouvem, escutam a história de Gideão o tempo todo. E é um homem que o autor aos Hebreus diz aqui: se eu perguntasse para vocês, Sansão, pastor, Sansão, que eu lembro dele demais, juiz, aquele homem do cabelo grande, e foi juiz lá em Israel, e Dalila, enfim. Se eu te perguntasse a respeito de Samuel, você diria também, conheço demais, pastor, Samuel, a mãe dele, quando teve ele, e de determinada idade foi lá, entregou ele para o sacerdote, e ele cresceu ali, e foi um homem do Senhor, e ungiu reis e tudo mais, sei quem é. Se eu te perguntasse a respeito de Davi, você falava, Davi, conheço demais, pastor, venceu o gigante e tal. Mas se eu te perguntasse a respeito de Baraque, o que você sabe a respeito de Baraque? Baraque é o homem que segue depois de Gideão. O texto que a gente leu diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque. Quem é Baraque? Você conhece os grandes feitos de Baraque? Você conhece a vida deste homem? Quais foram os passos da vida dele? Que proeza ele realizou para que então ele merecesse estar nessa galeria notável dos heróis da fé? Bom, é sobre este homem que nós vamos conversar nessa noite. O que levou o Baraque a estar aí na galeria dos heróis da fé? Por que este homem teve o seu nome destacado aqui na galeria dos heróis da fé? Se coloque sobre os pés, abra sua Bíblia no livro de Juízes e vamos ao texto. Juízes, capítulo 4, e nós vamos ler alguns versículos aí do capítulo 4, para que a gente possa entender essa história. Vamos lá, Juízes, capítulo 4, começa assim o primeiro versículo. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, guarda esse nome aí, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Císera, guarda esse nome também, parecido com o nosso irmão Cícero, mas é Císera, que habitava em Arosete Agoim. Císera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Feche aí os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, que dessa tua palavra, que o desejo do nosso coração nessa noite, ó Pai, é que o teu Espírito Santo possa revelar a cada um de nós aquilo que o Senhor nos trouxe aqui para saber. Nós estamos com os nossos corações abertos. Leva os nossos pensamentos cativos até o teu altar, que nada venha nos distrair nessa noite, ó Pai, mas que a gente esteja com os nossos corações atentos ao Senhor, ouvidos atentos, para ouvir a tua palavra, no nome de Jesus. Pode tomar seu lugar, queridos. Bom, o tempo que situa este texto que nós lemos é o tempo dos juízes. Ainda não há rei sobre Israel. Quem julga o povo são os juízes. O povo tinha tomado a terra prometida, Josué já estava morto, todos os anciãos daquela geração de Josué também haviam morrido, e este é o povo que se segue após Josué.
na conquista da terra de Canaã, sob o comando de Josué, este povo comete um erro. A ordem de Deus é que eles entrem na terra e matem todo mundo. Não é para sobrar ninguém, porque essa terra já era habitada por gigantes, lembra? Por homens maus, cruéis. E Deus dá a ordem para que o povo entre, tome a terra e expulse de lá todo mundo, mate todo mundo. Mas, meus queridos irmãos, isso não acontece, eles poupam algumas pessoas. Então, o que está acontecendo? Josué morreu, os anciãos também já morreram, e o povo começou a se contaminar com aquele povo que era residual, aquele povo que havia ficado. E o povo de Deus começou a se envolver com este povo. E diz o texto que Deus começa a ficar chateado com este povo. E é o próprio Deus quem os entrega na mão do inimigo. Vez por outra, este povo está sofrendo na mão de um inimigo cruel. Na mão deste homem que nós vimos aí, eles estão há 20 anos sofrendo, passando por muito sufoco, passando apertado. 150 anos, essa temporada aí dos juízes acontece e aquele povo fica naquela região, naquele sofrimento. E de tempos em tempos, o que acontecia a este povo? Deus permitia que eles fossem oprimidos pelos inimigos. Essa, meus queridos irmãos, este é o cenário, essa é a situação do tempo de Baraque. O povo estava oprimido, o povo estava sofrendo, o povo estava padecendo na mão do inimigo. Mas diz o texto, no versículo 3, que o povo ora, o povo clama a Deus e pede a Deus misericórdia, pede para que Deus, de alguma forma, intervenha em favor deles. Então diz o texto que Deus, na sua grande misericórdia, levanta juiz para cuidar deste povo. E neste tempo, o juiz é uma mulher. Um fato novo, um fato não comum. Numa sociedade patriarcal, uma mulher liderando uma nação, uma mulher conduzindo um povo, e isso não é muito normal. Essa mulher é uma mulher chamada Débora. Neste ponto da história, a mulher que recebe a orientação de Deus, a profetisa, é Débora. Uma situação não muito usual. Deus levantou a profetisa Débora, que julgava Israel naqueles dias de muito sufoco e de muita dificuldade. Então, no capítulo 4 de Juízes, no versículo 2, Azor, que é a principal cidade das 12 tribos de Israel, chamada Naftali, está ali sendo conduzida, guardada por um homem muito mau. O nome dele era Jabim. Ele governava e impunha a sua maldade. E isso durou 20 anos. 20 anos que o povo sofria na mão deste homem. Até que no versículo 3 há um clamor deste povo. O que se passa, meus queridos irmãos, depois deste clamor, depois que o povo clama ao Senhor, são detalhes preciosos, que eu gostaria muito que você se comprometesse, depois que você fosse para a sua casa, lê o capítulo 4, o capítulo 5 de Juízes, para que você possa entender melhor, então, essa narração, essa história. A profetisa Débora, depois de ouvir o clamor do povo, depois que Deus falou com ela, ela vai, então, até Baraque, que é um comandante de um pequeno exército. Pequeno assim, são 10 mil homens. Se considerar o exército do inimigo, é um exército irrisório. Mas se pensarmos numa guerra menor, é até um exército considerável. São 10 mil homens. Baraque é o líder, é o comandante desse pequeno exército, dessa pequena força, de uma das tribos ali do povo de Israel. O Senhor determina, diz a Débora, que você seja o comandante que leve a vitória contra o grande capitão Sísera, comandante das forças do rei Jabim. Isso está no versículo 7. Depois você pode olhar aí, ler, a gente não vai ler o texto todo para a gente ganhar tempo. Então a Débora vai até o Baraque e fala: Baraque, é o seguinte, há uma determinação de Deus para você. Deus está dizendo que é para você ser o comandante desse exército que você tem, este pequeno exército de 10 mil homens, para vencer o Sísera. Queridos irmãos, um desafio e tanto. Esses homens estão há 20 anos perdendo para esse Sísera.
é humilhação, é vexame. Agora a Débora tem um grande desafio para o Baraque. Diz para o Baraque que ele vai lutar, que ele vai vencer o Sísera somente com esses 10.000 homens. A história prossegue e eu gostaria aqui parar para destacar com você algumas lições práticas que nós podemos aprender com essa história, com a vida desse homem, que é a maneira como nós podemos, de maneira simples, experimentar grandes vitórias pela fé em Cristo Jesus. Esse homem chamado Baraque, um desconhecido, que aparece aí no tempo da profetisa e juíza Débora. Primeira lição que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Nós vamos ler um pouco mais da história aí, mas você, por favor, se comprometa a ler na tua casa. A primeira lição que eu gostaria que você guardasse em seu coração é a seguinte: o seu protagonismo não é mais importante do que a luta do Senhor. Presta atenção. Nós vivemos num mundo onde nós somos incentivados a sermos protagonistas de tudo. A gente ensina para os nossos filhos que eles têm que ser os melhores. Nós não nos conformamos, não nos convencemos que os nossos filhos sejam alunos medianos. Nós queremos que eles sejam os melhores da turma. Nós achamos ruim quando nós vamos num encontro de pais da escola, e de repente o professor começa a chamar os melhores alunos da turma e o nome do seu filho não está lá. A gente não aceita. Porque nós queremos que os nossos filhos sejam protagonistas, que eles sejam os melhores. Vivemos numa sociedade que incentiva o protagonismo o tempo todo. Afinal de contas, é assim que a sociedade diz: tudo que você puder, você consegue. Se você se esforçar, você vai conseguir. Se você se empenhar, não há nada que possa impedir você de conquistar. Uma sociedade que tem impulsionado os nossos jovens a resultado, a desempenho. Jovens que estão pulando o segundo grau para já entrar diretamente na faculdade. Afinal de contas, quanto mais cedo eu fizer o curso superior, mais chance de ser bem-sucedido eu tenho. Mas eu queria, em nome de Jesus, que você aprendesse que, na nossa história de fé, o seu protagonismo não é mais importante do que a luta. Aceite, meu querido irmão, nessa noite, de uma vez por todas, que o seu papel imprescindível de coadjuvante também é importante. Papel super relevante. Você precisa aceitar isso. Não é sobre você, não é sobre as suas vontades, não é sobre aquilo que você deseja, não é sobre aquilo que você sonha. O salmista diz que Deus tem propósitos para as nossas vidas. Mas, meus queridos irmãos, quantas vezes nós vivemos longe daquilo que é propósito de Deus, porque nós queremos pegar a rédea da nossa vida e sermos nós mesmos protagonistas delas. Mas, por favor, aceite o seu papel de coadjuvante. Veja o que diz o verso 8, o verso 9 e o verso 14 do capítulo 4. Verso 8, 9 e 14. Baraque disse a Débora. Lembra que a Débora falou para ele: Baraque, Deus falou que é para você ir lá, e é para você guerrear com seus 10.000 homens contra o Sísera. Olha a resposta de Baraque para Débora. Baraque disse a Débora, versículo 8 do capítulo 4, só irei se você for comigo, senão eu não irei. Olha o versículo 9, Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nessa missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Guedes. Olha o versículo 14 do que diz. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. Baraque desceu à encosta do monte Tabor, à frente de seus 10.000 guerreiros, para combater. Queridos, quando Baraque recebe, então, aquela missão enviada por Deus através de Débora, o Baraque vai na Débora e fala: Débora, é o seguinte, eu aceito, mas eu só aceito se você for comigo. O que o Baraque está ensinando para mim e para você é que há lutas que nós não precisamos ser o protagonista. Nós podemos muito bem aceitar a companhia de um irmão que vai lutar com a gente. Nós podemos muito bem aceitar o papel de coadjuvante. Você precisa aceitar o seu relevante papel de coadjuvante nessa experiência heróica da fé. Pastor Heber, mas por que isso? Porque o grande protagonista da história é o Senhor. E Deus não está a fim de dividir com ninguém as suas honras, as suas glórias. Baraque foi chamado por Deus, mas ele chama a Débora para ir com ele.
Para Baraque, meus queridos irmãos, não lhe interessava o protagonismo naquela história. Para o Baraque, importava muito mais empreender em nome de Deus. Meus queridos, quantas vezes nós deixamos de participarmos de algumas batalhas do Senhor, porque o nosso nome não vai estar à frente. A gente deixa de fazer algo porque, afinal de contas, não é meu rostinho que vai aparecer. Não é o meu nome que vai estar em destaque. Meus queridos irmãos, o Baraque quer lutar. O Baraque quer empreender em nome do Senhor, ele quer ir para a guerra, não importa se o nome dele vai sair. Não importa se na hora de colocar lá, aqueles que foram responsáveis pela vitória, se o nome dele está em primeiro, em segundo ou em terceiro. O Baraque não tem preocupação em ser protagonista. A preocupação dele é lutar. A preocupação dele é guerrear em nome do Senhor. Eu e você, tantas e quantas vezes, deixamos de enfrentar alguns enfrentamentos, porque queremos o papel de protagonista. O Baraque compreendeu que as coisas de Deus passam-se assim. O tempo, e várias vezes, você e eu seremos chamados por Deus a vivermos experiências maravilhosas por meio das nossas vidas, mas relevando o papel de protagonista, porque o protagonista é o Senhor. Deus é o protagonista da nossa história. Se você conhece bem a Bíblia, se você conhece as histórias bíblicas, você sabe. Você já se deparou com alguma história de alguém que se deu muito mal, porque achou que poderia ser protagonista. Porque achou que poderia resolver as coisas ao seu modo, ao seu jeito. Meus queridos, nós estamos perdendo a nossa família, estamos perdendo as nossas relações, porque queremos tudo ao nosso modo, queremos tudo ao nosso jeito. Se não for do meu jeito, não serve. Se não for da forma como eu penso, então eu não vou. Se não for no caminho que eu dou a direção, então eu não vou caminhar junto. Essa história ensina para mim e para você que para Baraque o mais importante era vencer. Para Baraque, o importante era participar daquela guerra libertadora, mesmo que as honras não lhe coubessem. Quais são as guerras que você tem lutado? Quais são as batalhas que você tem deixado pelo caminho, porque você acha que não dão a você o reconhecimento que você merece? Gente que tem sobre si mesmo um conceito muito elevado. Gente que não basta um simples obrigado. Gente que não basta um simples valeu, foi bom demais. Gente que quer sempre estar no pedestal. Gente que quer sempre estar no altar. Baraque não estava de olho no lugar da Débora. Baraque sabia exatamente qual era o lugar dele. Débora, se você for comigo, eu vou. Preste atenção numa coisa e guarda isso no seu coração. A força da igreja não está em alguns que se destacam. A força da igreja está no esforço da família, no esforço da comunidade, no sacerdócio universal de todos nós. A igreja não é formada de um, a igreja não é formada de dois. A igreja é o corpo de Cristo, um corpo que, ajustado, trabalha junto. Não há o destaque só para um, não há o destaque só para um pedaço do corpo. É um corpo que trabalha junto, em harmonia. Então guarde isso no seu coração, aceite o lugar de coadjuvante. O protagonismo é sempre de Deus. Reconheça isso e tenha descanso para a sua alma. Vai resolver seu problema de ansiedade. Se você se lembrar sempre de que o protagonista da sua vida, da sua história, do seu destino, do seu futuro é o Senhor, você descansa tranquilo. Em paz você deita e em paz você descansa. Porque o protagonista não é você, o seu papel é de coadjuvante. Sabe o que quer dizer isso? O protagonista vai dar a direção, ele vai estar contigo, você não está sozinho. O que você tem que fazer é fazer aquilo que ele te mandar fazer. Deus é o protagonista da história. Mas tem mais uma aplicação que eu queria que você guardasse no seu coração. Muito importante, que eu acho, encontro aqui também neste texto. Tenha coragem de encarar as lutas que de fato definem a vida. Presta atenção, vou falar mais devagar para que você possa entender melhor. Tenha coragem de encarar as lutas que de fato definem a vida. Baraque, meus queridos irmãos, já era um comandante de um grupo. A ordem que ele recebeu de Deus por parte de Débora indica o seguinte, versículo 6 do capítulo 4. Vá e reúna seus homens no monte. Queridos, o Baraque já estava habituado a combater,
a lutar, a empreender em guerras. O Baraque já comandava um pequeno exército. Ele já tinha vivenciado grandes pelejas, grandes batalhas, que no final das contas não decidiam a sorte da libertação do povo de Israel das mãos de Jabim, o rei de Canaã. O Baraque já está cansado de lutar. O Baraque já lutou, foi muito. Ele já é comandante de um exército, e esses 20 anos, o Baraque já empreendeu em várias batalhas. Mas preste atenção, você precisa ter coragem de encarar as lutas que de fato vão ser importantes para você, vão transformar a sua vida, vão definir a sua vida. Agora Deus o manda pegar esses 10 mil homens, esse grupo pequeno, e pelejar, meus queridos irmãos, na guerra que era definitiva, que importava de verdade, uma luta que vai fazer absoluta diferença no destino de Baraque e no destino daqueles homens de Israel. Talvez quando Baraque recebeu o convite de Débora, ele tenha pensado, é verdade, eu tenho lutado tanto, eu tenho batalhado tanto, já são 20 anos que eu estou à frente desse exército, e a gente luta, e a impressão que eu tenho é que a gente patina no mesmo lugar, a gente não sai daqui, e eu não sei se você, de repente, nessa noite, olha para a sua vida, e se vê lutando, mas parece que não sai do lugar, que patina, e é como se estivesse numa areia, que quanto mais você se esforça, mais ela engole você, mais ela absorve você. Quando Deus chama Baraque agora para lutar essa luta definitiva, o Baraque precisa olhar para a mente, olhar para a história e pensar, meu Deus, quantas lutas eu já vivi, o quanto eu já corri. Lá no capítulo 5, que na verdade é o cântico de Débora e Baraque, né? Nós conhecemos a Débora por causa desse cântico, vai dizer que Deus libertou o Baraque e os homens da prisão. Olha que interessante, o Baraque já tinha sido até preso, por causa de alguns combates, por causa de algumas lutas, mas agora Deus chama Baraque para lutar a luta mais decisiva da sua vida. Tenha coragem de encarar as lutas que de fato definem a sua vida. Quem sabe, meu querido, minha querida, você está lutando muito, mas não consegue salvar a sua família. Talvez você está lutando muito, mas não consegue salvar os seus filhos. Tenha coragem de enfrentar as verdadeiras e mais definitivas lutas que têm se apresentado adiante de você. Você sabe quais são. Às vezes você está batendo na mesma tecla e você sabe que nessa tecla não sai mais o som que você precisa. Às vezes você está tocando as mesmas cordas, e você sabe que com essas mesmas cordas, com esses mesmos acordes, não sairá canção diferente daquela que você já está experimentando há tanto tempo. Tenha coragem de enfrentar as verdadeiras e mais definitivas lutas que têm se apresentado na sua vida. É preciso lutar para salvar a sua casa, salvar os seus filhos, lute de joelho. Lute de joelhos. Deus tem chamado a mim e a você para que a gente possa lutar lutas que vão de fato transformar a nossa casa, que vão de fato transformar a vida da nossa família, dos nossos filhos, a nossa própria vida. Mas, meus queridos irmãos, nós perdemos muito tempo lutando lutas que nós sabemos que não vai chegar a lugar nenhum, nós temos consciência disso. Mas a gente fica ali naquele movimento, porque se alguém perguntar, a gente diz, estou cansado de tanto que eu tenho corrido. É uma justificativa, mas de fato você não tem lutado a luta que precisa ser lutada. O Baraque escolheu lutar a luta necessária. Quem sabe, meus queridos irmãos, não é hora de abrir mão de lutas menores, para dispor de mais energia, para de fato lutar por aquilo que vai mudar a sua história, por aquilo que pode mudar a história da sua casa, da sua vida. Baraque respondeu, eu vou sim. Essa é a luta que importa. Olha aí o que diz o versículo 23 do capítulo 4. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. O empenho, a disposição de Baraque fez com que o povo pudesse experimentar essa vitória, fez com que o povo pudesse contemplar este homem mau, cruel, sendo derrotado.
Terceira lição que eu gostaria muito que você guardasse no seu coração. Aprenda a, de maneira fácil, obedecer ordens, ainda que elas sejam difíceis. Presta atenção, vou falar devagar para que você entenda. Aprenda a, de maneira fácil, obedecer às ordens, ainda que elas sejam difíceis. Gente, presta atenção numa coisa. Baraque recebe ordens de quem? Da Débora. Vivendo no tempo que o Baraque vivia, na sociedade que ele vivia, é muito difícil para Baraque receber e cumprir ordens de uma mulher. Para os judeus, eles gastaram muito tempo discutindo se mulher tinha alma. Será que a mulher tem alma? Essa era a discussão que tinha entre os eruditos lá, os mais entendidos e inteligentes. Você sabe, você conhece o texto bíblico, o valor que a mulher tem nesse tempo. Agora Deus levanta uma juíza, uma mulher, para dar ordem a Baraque, mas, meu querido, em nome de Jesus, aprenda, facilitar a sua vida. Tem ordem que é para ser cumprida. Não adianta você espernear, não adianta você chorar, não adianta você querer encontrar outro caminho, há ordens e direcionamentos de Deus que eles precisam ser cumpridos. O Baraque recebe essa ordem de uma mulher, o Baraque se submete de maneira fácil à liderança de uma mulher. Vê que a gente não vê o Baraque discutindo, a gente não vê o Baraque argumentando, a gente não vê o Baraque tentando fazer negócios. Não, o Baraque chega lá e diz, se você for, eu vou. Ela disse, eu vou, então eu também vou. Vamos embora, vamos lá. Meus queridos irmãos, nós sofremos porque somos tardios demais em obedecer. Nós sofremos porque complicamos demais coisas que são simples. Tem muita gente que não quer obedecer e fica perguntando e reperguntando as coisas como se não conhecesse, como se não soubesse quais são as ordens claras de Deus a respeito desse assunto. Deus é claro com Débora, e Débora é clara com Baraque, e o Baraque é rápido em responder, é rápido em obedecer. O Baraque topou. Vê só o que diz o versículo 6, 10 e 14 do capítulo 4. Diz assim o texto: certo dia mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, que morava em Guedes, no território de Naftali, e lhes disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao monte Tabor. Versículo 10. Ali, Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Versículo 14. Então Débora disse a Baraque, prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de você. Baraque desceu à encosta do monte Tabor, à frente de seus 10.000 guerreiros para combater. Olha aqui para mim, presta atenção, era muito difícil para obedecer. Era uma ordem muito difícil de ser cumprida, mas o Baraque foi rápido em obedecer. Sabe por que sofremos? Porque nós não conseguimos obedecer. Tenha um coração obediente ao Senhor. Você que é filho, sabe quais são as ordenanças do Senhor para você. Você que é pai, sabe exatamente aquilo que Deus já te falou. Você que é marido, sabe exatamente aquilo que Deus ensinou a você. Hoje pela manhã, inclusive, no nosso culto, no Instagram, o nosso papo foi com os maridos, né? Nós já tínhamos falado com as esposas, e hoje então foi um papo com os maridos. Nós sabemos quais são as ordens de Deus, mas nós temos muita dificuldade em obedecer. A ordem que Deus havia dado a Baraque era uma ordem que contrariava os seus impulsos naturais. Receber uma ordem de uma mulher, ser liderado por uma mulher, mas o coração do Baraque era um coração obediente. Presta atenção em nome de Jesus, obedeça, ainda que a ordem de Deus pareça contra os seus impulsos naturais. A Bíblia diz que o homem é mau, que o seu coração deseja o mal. E você vai sim, muitas vezes, se deparar com ordens de Deus que são totalmente contrárias à sua vontade natural, mas obedeça, porque a própria Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Então aprenda em nome de Jesus. E mais uma coisa, e não é a última não, mas eu termino depois da ceia. Confie nas soluções surpreendentes e inusitadas de Deus. E haja. Vá em frente.
Vamos falar devagar para você entender. Confie nas soluções surpreendentes e inusitadas de Deus. E haja, faça, vá em frente. Queridos, nós servimos a um Deus que gosta dessas coisas inusitadas. A palavra de Deus é recheada, é farta de situações assim, em que Deus agiu de maneira estranha, de maneira extraordinária, de uma maneira nada usual. No tempo onde só homens lideram, homens são juízes, uma mulher é levantada como profetisa, como juíza, e é cheia do Espírito Santo de Deus para liderar o povo naquela vitória. E Deus usa uma outra mulher. Interessante isso, né? Porque para terminar a história, para pôr fim nisso, Deus usa uma outra mulher chamada Jael. É ela quem dá o golpe de misericórdia no Sísera. E esse feito é cantado pela Débora e pelo Baraque no capítulo 5. Vamos lá? Capítulo 5 de Juízes, versículo 20 e versículo 21. Diz assim o texto: Desde o céu as estrelas lutaram, as estrelas em suas órbitas lutaram contra Sísera. O rio Quisson os arrastou, o antigo ribeiro, o Quisson, que eu marche adiante com coragem. Soluções surpreendentes do poder de Deus. Olha o que a Débora está cantando junto com o Baraque. Os anjos lutaram em nosso favor. As nuvens, o céu estavam à nossa disposição. O pequeno riozinho, trechozinho, o ribeiro, virou um rio, meus queridos irmãos. E aquela água toda varreu os 900 carros do povo, dos inimigos de Deus. Pensa você, veio aquele negócio, como é que fala? Tromba d'água, né? É tromba d'água, que a gente tem que tomar cuidado, né? Começou as chuvas, né? Tempo de tromba d'água. Então, tromba d'água não é nada novo, não. Já tinha lá no passado. Eles estavam lá no vale, porque no vale era mais fácil para lutar. Os carros lá no alto não funcionam muito bem. Mas nos vales, os carros de roda de ferro, funciona bem. É no vale que o Baraque vai lutar com Sísera. Só que quando o Sísera chega lá, junto com o Baraque, o texto diz, cantado por Débora, que Deus move as montanhas, move as nuvens. E de repente, meus queridos irmãos, o pequeno riachozinho vira um grande rio. E é água que vai varrer o inimigo de Deus. Preste atenção aqui, em nome de Jesus. Nas batalhas que você tem batalhado, nas lutas que você tem lutado, nos enfrentamentos que você tem enfrentado, conte com as soluções inusitadas de Deus. O nosso Deus pode fazer. O nosso Deus é um Deus que não se limita àquilo que a nossa imaginação pode imaginar, aquilo que a nossa cabeça pode pensar. No vale, um exército, 900 carros, rodas de ferro. Isso aí é poder bélico que você não faz ideia naquele tempo. Do lado de cá, um homem chamado Baraque, 10 mil homens, que não tem um carrinho, nem aquele de mão para empurrar, está todo mundo a pé. Batalha injusta, enfrentamento desleal. Quantos de nós, meus queridos irmãos, também não nos vemos assim? Em enfrentamentos desleais, em batalhas injustas. Quantos de nós nos vemos pequenos diante dos nossos enfrentamentos? Quantos de nós nos vemos tão pequenininhos diante das grandes barreiras que temos que ultrapassar, dos grandes exércitos que temos que vencer? Mas não se esqueça, conte com a maneira inusitada de Deus de agir. Esse Deus que é extraordinário, este Deus que luta em nosso favor. A palavra de Deus diz que não há um Deus como o nosso Deus, um Deus que trabalha em nosso favor. A água vem, a solução extraordinária e surpreendente de Deus leva todo mundo e o povo de Deus vence. Deus é bom nisso, meu querido. Da nossa fraqueza Ele faz brotar forças, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Assuma que você é fraco, você não é protagonista de nada. Permita que Deus possa agir na sua vida e através da sua vida. Deus tem soluções que avançam muito para além das nossas fraquezas. Deus haverá de nos surpreender. Alimente, mande o tempo todo a sua própria alma a avançar com esperança. O capítulo 5 de Juízes é todo um cântico, é toda uma canção que a Débora e o Baraque escreveram e os dois cantaram juntos. Mas olha o que eles cantam, você nem precisa abrir.
no versículo 1 e no versículo 21. Naquele dia, Débora e Baraque cantaram assim, versículo 21. Avante, ó minha alma, firme. Interessante isso, né? Diz o texto que naquele dia, Débora e Baraque cantaram assim. Avante, ó minha alma, firme. Débora e Baraque, meus queridos irmãos, compreenderam que antes do enfrentamento físico, antes do embate que acontecem aqui nesse mundo físico, há um comando, há um ânimo que nós precisamos dar à nossa alma. O salmista era bom nisso, né? O salmista que gostava de ficar conversando e dando ordens à sua alma. Diante do enfrentamento, mande que a sua alma avance. Eu não sei o que você tem que enfrentar nessa semana. Eu não sei quais são os desafios que te esperam depois daquela porta. Eu não sei como é que será o seu dia de amanhã. Mas o que eu posso dizer para você, e essa é uma palavra de ânimo para o seu coração, diga à sua alma, anime-se alma, avance, fique firme. Avante, ó minha alma, firme. E eu gostaria de pronunciar essa mesma oração na sua vida, em nome de Jesus. Feche aí os seus olhos. A gente vai orar e a gente vai terminar aqui este culto. Talvez você tenha vivido muitas lutas, mas seja elas quais forem, a palavra de Deus para o seu coração nessa noite é: avante, ó minha alma, firme no Senhor.